Boa noite, meus irmãos, boa noite a todos, graça e paz, amém, igreja? Vamos ficar de pé, vamos iniciar o culto dessa noite, conosco que estamos aqui. Você está feliz? Diga amém. Amém. Glória a Deus, né? Eu quero ler aqui o Salmo 105, verso 1, para nós iniciarmos. Se você puder, abra sua Bíblia, nós vamos ler apenas esse versículo, tá bom? Salmo 105, verso 1, que diz assim, se você quiser, tem na projeção a mesma linguagem. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Amém, igreja? Amém. Vou ler novamente, que é bem curtinho, que diz assim: deem graças ao Senhor, proclamem o que? O seu nome, e divulguem o que? Os seus feitos entre as nações. Nós viemos aqui para justamente proclamar este nome que é grandioso, que é o nome do nosso Deus. Nós vamos fazer isso através das nossas orações, através dos louvores. Com certeza nós vamos proclamar, estamos divulgando o nome de Deus, aquilo que Ele tem feito, mas acima de tudo, como inicia esse versículo, deem graças ao Senhor. Nós devemos dar graças a Ele, agradecer, porque Ele tem nos sustentado até aqui, Ele tem nos guardado, nos protegido, tem estado conosco em todo momento. Então quero convidar você a abaixar sua cabeça, fechar seus olhos e nós falarmos com Deus neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor por esta noite, Pai. Nós estamos aqui reunidos para darmos graças ao Senhor, para agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelo teu cuidado, pelas bênçãos derramadas, pelos livramentos, ó Deus, que muitas vezes nós nem sabemos. Damos-te graças, como diz esse versículo, ó Deus, e nós, no fundo do nosso coração, queremos te louvar, te adorar, engrandecer o teu nome, e assim, ó Deus, poder proclamar, anunciar, divulgar, dizer, ó Deus, a todos que estão aqui, aqueles que nos acompanham, ao mundo e a quem puder ouvir, que tu és o Deus que está presente entre nós, o Deus que faz milagres, um Deus que direciona as nossas vidas, um Deus que conduz os nossos passos. É por isso que nós estamos aqui esta noite, Pai, para receber mais do Senhor, que a tua palavra, os louvores e as orações falem de uma forma especial no nosso coração. Pai celestial, em nome de Jesus, tira tudo aquilo que atrapalha o nosso foco, o nosso entendimento daquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Que possamos, Deus, sair transformados deste lugar, que possamos sentir o toque, a tua doce presença em nossas vidas, Pai. Nós cremos que o Senhor está aqui neste lugar. Aqueça, Pai, o nosso coração. Talvez as nossas mãos estejam geladas, talvez estejamos com frio no nosso corpo, na parte externa, mas Deus, nesta noite, aquece os nossos corações, que nós possamos ser cheios da tua presença, Pai, e assim sermos abençoados por tudo que vai acontecer aqui neste lugar. Nós oramos, agradecemos no nome precioso de Jesus, e quem crê diga amém e aplauda ao Senhor. Graça e paz, igreja, amém. Vamos louvar e buscar mais e mais a face do Senhor nessa noite. Que você se sinta feliz na casa de Deus, que você abra o seu coração para que a presença dele possa entrar na sua vida, amém? Vamos lá? te procuro, Deus.
prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Igreja, Senhor, Senhor, te quero mais. Quero tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Que sejamos como diz a canção, queremos mais e mais do Senhor. Amém? Vamos lá.
do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abre, Senhor, abre os olhos do meu coração, abre os olhos. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Diga, abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Exaltado, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Diga que ele é santo. Tu és santo, santo, santo. Diga santo, 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 santo. Tu és. Quero te ver. Mais uma vez, santo, 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 santo. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, 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 santo. Quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Aleluia, glória ao Senhor. Glória a Deus. Vamos ter um momento de intercessão, aproveitando, né? Essa canção, estava ali louvando com os irmãos. Abre, Senhor, os meus olhos. Interessante, né? Que às vezes nós passamos por lutas, dificuldades, e às vezes a gente não enxerga o quanto Deus está trabalhando na nossa vida. Com certeza, talvez alguém aqui já passou por essa experiência. A gente só foca no problema, só foca na dificuldade, e a gente não vê tantas outras coisas bonitas que Deus está fazendo nas nossas vidas. Isso é tão verdade que a palavra de Deus, um versículo bem conhecido nosso, que está lá em Romanos capítulo 8, verso 28, diz assim: sabemos que Deus, olha só que interessante, esse versículo está dizendo, não é que tenhamos dúvida, mas é uma certeza. Diz assim: sabemos que Deus, Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quantos creem nessa palavra? Amém, queridos? É uma verdade isso aqui. Sabemos, quer dizer, a Bíblia já está afirmando, nós temos essa certeza, essa convicção de que
Deus, Ele age em nosso favor. Mas às vezes, nós como seres humanos, queremos esquecer que Deus, Ele age em nosso favor, que Ele também está trabalhando. Na Bíblia a gente vê Deus muitas vezes permitindo situações até difíceis na vida de algumas pessoas, mas que através dessas dificuldades, aqueles que permaneceram firmes tiveram a sua vitória. Ou seja, Deus trabalhou na vida daqueles que o amam. E assim, meu irmão, minha irmã, é na sua vida também, que Deus está trabalhando. Creia nisso. Não tenha dúvidas, não ache que Deus se esqueceu. Não é porque você passou uma luta ou está passando ainda, Deus não está agindo conforme eu estou orando, não está acontecendo as coisas. Não olhe pela sua ótica humana, olhe pela ótica da fé. Creia que Deus, Ele está agindo na sua vida nesta noite. Amém, queridos? Quero convidar o irmão Ronaldo aqui a ter esse momento de intercessão, a nos conduzir. Vamos fazer assim, se junte com quem está do seu lado, pegue na mão dessa pessoa, da direita, da esquerda, atrás, na frente, se junte com alguém. Vamos nos unir de oração uns pelos outros, tá bom? Que é um tempo muito precioso na presença de Deus. E creia que Deus, Ele está agindo. E vamos usar essa canção: abre, Senhor, os meus olhos, que eu enxergue coisas que eu não estou vendo, que o meu coração diz ao contrário da tua palavra. Ore assim, né? Deus, abre os meus olhos, mesmo no meio de tanta luta, eu quero enxergar, eu quero ver que o Senhor está derramando sobre a minha vida milagres, a tua misericórdia e a tua graça. Amém. Senhor Deus e Pai, grato sou ao Senhor, gratos somos ao Senhor, meu Deus, mediante os benefícios, Senhor, mediante os benefícios concedidos do Senhor para com a minha vida, para com cada um de nós aqui, e creio que também para aqueles que estão em seus lares aí acompanhando pela transmissão, Senhor. Agradecemos ao Senhor, sou grato ao Senhor pelos livramentos, Senhor, livramentos até mesmo que de antemão o Senhor poupou e entrou com providência, não deixando eu passar por situações desagradáveis, situações do sequestro, Senhor, de enfermidades, de acidentes, Senhor, do homem maligno, mulher maligna, Senhor. Eu agradeço ao Senhor também pelo que o Senhor tem colocado em minha casa, Senhor, o alimento, Senhor, as vestes, o teto que temos, Senhor, até mesmo esse agasalho que estamos usando hoje, Senhor, porque muitos aí estão ao relento, estão aí perecendo, estão passando dificuldades, Senhor, mas o Senhor tem provido, Senhor, o Senhor tem se feito presente em todos os momentos, e sou grato ao Senhor, como lembro da palavra do Senhor, a qual os 10 leprosos que chegaram diante da tua presença, e só um voltou para glorificar ao Senhor, e estamos aqui, Senhor, glorificando ao Senhor, pelos feitos do Senhor sobre as nossas vidas, mesmo não sendo merecedores, como diz a tua palavra, todos pecaram e carecem da glória do Senhor, e confesso que sou um pecador diante da tua presença, Senhor, porque a tua palavra assim diz, e peço ao Senhor, meu Pai, que haja o perdão do Senhor em todos os momentos, em todos os instantes. Perdoa minhas falhas, minhas omissões, minhas comissões, Senhor, meu olhar, meu ouvir, meu falar, até mesmo diante da tua presença, Senhor, porque como foi louvado aqui, o Senhor é o Deus santo, 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 Senhor, e confesso que sou um homem de lábios impuros, como diz a tua palavra, Senhor, e peço ao Senhor, meu Pai, peço ao Senhor também, para com aqueles que se encontram, Senhor, que se encontram enfermos, Senhor, entra com providência, porque temos clamado, temos recorrido ao Senhor, pelos enfermos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor, meu Deus, faça-se presente sobre a vida de cada um deles, não tape vossos ouvidos, Senhor, não vire vossas costas, Senhor, mediante o nosso clamor, mediante o nosso pedido, para com aqueles que se encontram enfermos, necessitando da intervenção do Senhor, do milagre advindo do Senhor, quando até mesmo a medicina, Senhor, chega ao seu limite e diz
que não tem mais jeito, mas nós aqui que professamos a fé no Senhor, que cremos no Senhor, a qual a nossa esperança está no Senhor, a qual amamos o Senhor, sabemos que a última palavra advém dos lábios do Senhor, meu Pai. Faça-se presente, Senhor. Entra com a sua ação, com a sua mão poderosa ali, Senhor. Peço ao Senhor também, clamamos ao Senhor, meu Pai, para aqueles que têm seus filhos, suas filhas, Senhor, enlaçados aí, aprisionados, Senhor, por algum vício, por alguma situação, Senhor, que está levando assim a deterioração das famílias, Senhor. Peço ao Senhor, meu Pai, liberta, Senhor, liberta esses jovens, essas jovens que se encontram assim, Senhor, aprisionadas pelo vício, Senhor. Faça brotar em seus corações o não, Senhor, porque diz a tua palavra: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então que eles possam resistir, Senhor. Faça brotar em seus corações essa resistência a essa dependência, Senhor, a esse vício que tem laçado, amarrado, aprisionado, destruído a vida desses que assim se encontram, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, também, Senhor, aproveito esse momento diante da tua presença, Senhor, para colocar aqueles papéis ali, pessoas que têm aqueles papéis, aquelas causas na justiça, Senhor, que está ali se delongando, que está ali demorando para sair o aval, que depende muitas das vezes apenas da assinatura do juiz, Senhor. Toca ali, faça-se presente, destrava, desbloqueia esses processos que estão ali paralisados na justiça, Senhor, porque o Senhor tem colocado essa autoridade sobre as nossas vidas, Senhor, através do sacrifício vicário da cruz, através do derramamento de sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e estamos aqui proferindo essas palavras, recorrendo ao Senhor para com essas causas, para com essas situações, porque a quem recorreremos nós, meu Pai? A quem buscaremos nós, se só o Senhor pode fazer, Senhor? E estamos aqui agradecidos ao Senhor, meu Deus. Que o Senhor venha tomar a cada um de nós, Senhor. Que o Senhor venha se fazer presente mais e mais sobre as nossas vidas, Senhor. E agradeço ao Senhor por essa oportunidade, por esse momento, diante da tua igreja, a qual se faz o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louve ao Senhor com as suas palmas. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Cante conosco. Santo, Santo, Santo. Deus é santo. Santo, Santo, Santo. Levante suas mãos, adore a Ele. Adore o Senhor nessa noite. Santo, Santo, Nós viemos Santo. aqui adorar o nosso Deus. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Aleluia. Quero te ver. Faça o seu melhor, adore a Deus. Santo, Santo, Santo. Tu és Santo, Santo, Santo. Santo, 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 quero te ver. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 quero te ver. Aleluia, aplauda ao Senhor. Seja exaltado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Pode se assentar, queridos. Daqui uns recadinhos para os irmãos. Amanhã nós começamos a nossa semana de jejum e oração. Olha só para mim, olha para cá. Não fique de fora, meus irmãos. Não despreze algo tão precioso que Deus está colocando para nós de importância espiritual. Essa semana, antecedendo o próximo domingo, que é a ceia do Senhor, nós temos esse trabalho tão importante. Então, dedique a sua vida um tempo para você orar, ler a palavra e jejuar.
faça no seu tempo, escolha o melhor horário, né? Melhor horário assim, o que eu estava aqui orando, louvando junto com os irmãos, a gente nunca pode dar para Deus o resto, né? Eu vou fazer tudo o que eu tenho para fazer e por último eu faço o meu jejum, a minha oração, a minha leitura da palavra. É claro, cada um vai fazer no seu tempo, no seu horário, mas nunca faça as coisas de Deus como secundária. Coloca ela como prioridade na sua vida, para Deus abençoar cada um de nós, tá bom? Então, fica esse desafio para toda igreja. A partir de amanhã até sexta-feira, nós temos esse propósito de consagrar mais a nossa vida ao Senhor, tá bom? Então, faça isso, coloque sua vida diante de Deus e Ele, com certeza, vai se alegrar de cada um de nós. Então, reforçando, o próximo domingo, nós temos a ceia do Senhor, tanto de manhã quanto à noite. Então, você esteja aqui conosco, participando desse momento tão especial. Vai ser tão especial, né? Na vida do Renato, da Carla, glória a Deus, né? O Kaique também vão participar dessa primeira ceia, né? Depois do batismo aí que foi domingo passado, culto maravilhoso. E agora, próximo domingo, estaremos juntos, né? Com certeza, participando desse momento tão especial. Para mim, a ceia é sempre como a primeira vez, né? Então, isso revigora a gente, alegra, nos motiva, lembrar do que Jesus fez por nós, derramando o seu sangue, né? E sendo morto, mas ressuscitando para que nós tivéssemos vida e vida eterna, tá bom? Irmãos, após o culto de hoje, nós temos cantina, nós temos aí lanche de calabresa. Olha só, quem está sentindo o cheirinho? Você está? Ainda não chegou aí? Ainda não, né? Que a porta está fechada, mas aqui, ó, já chegou para a gente, né, turma? Já chegou aqui o cheirinho, então, olha, tenho certeza que está maravilhoso. Então, acabou o culto, eu sei que está bem frio, né? Dá uma escapadinha, vai lá, pega o seu lanchinho, leva para casa, ou se quiser come aqui também, fique à vontade, mas não deixa de prestigiar esse lanche que está uma delícia, pela fé eu estou falando, né? Já está uma delícia, né? Nem provei, mas com certeza deve estar maravilhoso, tá bom? Bom, esses eram os recados, queria chamar as crianças, vamos orar por elas, vamos orar pelo Ministério Infantil, que é um trabalho maravilhoso aqui na nossa igreja. E pastor Ricardo, quero convidar você a estar orando pelas crianças. O nosso amiguinho veio, que legal, todos aqui são nossos amigos, né? Mas você, eu fiquei feliz aí que você veio, hein, amigão? Que bom. Cadê a Zélia? A Zélia que... Carlinhos, trouxeram ele hoje? Glória a Deus, que bom. Vamos orar, abençoar a vida das crianças. A Érica está lá atrás, né? A Ceci. Então vamos orar por todos que estão aqui, né? Com certeza. Vamos orar, crianças, fechar nossos olhinhos e vamos abençoar as crianças em nome de Jesus. Senhor meu Deus, te agradeço de coração pelos pais, pelas famílias que trouxeram essas crianças nessa noite, Deus, essa noite fria, mas uma noite abençoada. Eu peço que o momento delas no Ministério Infantil seja bastante especial, de amizade e de aprender mais da palavra de Deus. Que elas possam se sentir alegres, felizes, que o Senhor as proteja cada dia, em cada situação da vida delas, no lar delas, que seja casas de alegria, de paz, que o Senhor as proteja de todo mal, enche elas de paz, de alegria, de segurança, de fé e de amor, ó Deus, que nenhum mal, nada que venha do inimigo possa ter poder sobre a vida delas, pois nós estamos as abençoando. Abençoa também o Ministério Infantil, ó Deus, dê sabedoria, criatividade. Nós cremos que tudo que vai ser feito essa noite será uma bênção na vida dessas crianças. Nós as abençoamos e amamos elas, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas, essas crianças. Deus abençoe as crianças, né? Jesus abençoou, nós também abençoamos a vida delas.
Agora nós vamos entregar o nosso dízimo, nossa oferta. Se você veio preparado, você pode sair do seu lugar, vir pelo corredor central, entregar o seu dízimo aqui no altar do Senhor, ou fazer a sua transferência. Lembrando também que nós temos agora o código, né? O QR Code, isso ali nas janelas, que fica mais fácil para você, né? A gente projeta aqui e eu via um monte de gente assim, né? Colocando o celular para capturar o QR Code e ficava longe. Eu achando, vou brincar aqui um pouquinho, eu achando que era tirando foto de mim. Tô brincando. Mas era para pegar aqui o QR Code aqui atrás. Então, para facilitar, nós temos aí nas janelas, tá bom? Só você apontar o seu celular. Se você quiser fazer sua doação, sua oferta, entregar o seu dízimo através dessa ferramenta, fique à vontade, tá bom? Quero deixar aqui um texto da palavra de Deus, em Romanos, capítulo 8, versos 5 e 6, que diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Irmãos, olha para cá. Esse momento de dízimo e oferta, nós acreditamos nele, porque está na palavra de Deus. E por que nós acreditamos? Porque nós temos o Espírito de Deus. Eu vou falar uma coisa, eu acho que alguns já ouviram hoje de manhã. E o que acontece? Aí fora, né, o ímpio, ele não tem a nossa mentalidade de convertido. Ele, infelizmente, ele não entende algumas coisas da palavra de Deus. E eu acho que você já até ouviu, de repente você, antes da sua conversão, até falou, né? Você vai na igreja entregar o dízimo, o seu dinheiro para o pastor, né? E eu volto a dizer, se fosse assim eu estava milionário. É claro que existem denominações que ensinam de forma errada a palavra de Deus. Nós acreditamos que o dízimo e a oferta, ela é para abençoar a obra do Senhor. O dízimo e a oferta, ele é um reconhecimento daquilo que Deus tem feito para nós. Quando você ora, você está em comunhão com Deus. Quando você adora, você está em rendição a Deus. Quando você oferta, traz o seu dízimo, você está ajudando a obra de Deus. Deus não precisa da minha e nem da sua ajuda, claro que não. Mas a gente tem um coração grato, generoso, por aquilo que Ele tem feito. E uma das demonstrações é essa, né? A gente ora agradecendo: Deus, obrigado, o Senhor guardou minha família, o Senhor me deu um lar, o Senhor me deu a roupa, como o Ronaldo aqui mencionou na oração, as vestes, a blusa nesse frio. Irmãos, tudo isso é suor do seu trabalho, sem dúvida nenhuma. Mas uma das coisas que nós precisamos ter no nosso coração é que tudo, pelo menos eu penso assim, que eu tenho vem das mãos de Deus. E eu preciso, de alguma maneira, expressar a minha gratidão a Ele. Quando eu também entrego o meu dízimo, a minha oferta. Então, eu fico pensando, às vezes aqueles que são contrários a isso, pode ter certeza, são aqueles que não entregam o seu dízimo, a sua oferta. E eu acredito muito, porque desde quando eu me converti, desde moleque, né, no sentido bom da expressão, eu entendi que esta palavra traz bênção para a minha vida. E Deus, irmãos, já passei por muitas dificuldades, mas Deus nunca deixou faltar nada na minha casa, desde quando eu era solteiro e até hoje, cuidando da minha família. Então, o que a gente tem de bom, a gente passa, né, para a igreja. Então, continue semeando na obra de Deus, né? Isso aqui não é uma barganha, não é uma troca. Os irmãos sabem do que eu falo. A gente não negocia com Deus, não é esse o sentido do dízimo, da oferta, mas você faz por gratidão, crendo que o Senhor está cuidando de você. E, né, é uma forma da gente ser generoso com a obra de Deus. Eu falei a questão do ímpio, é engraçado, né? Eu também, antes de me converter, a gente gastava dinheiro em tanta coisa que não era útil para a nossa vida, né? Quantas pessoas gastam o seu salário na bebida?
Quantas pessoas gastam o seu salário inteiro, né? Como pastor a gente sabe, até pais de famílias que gastam o seu dinheiro no cigarro, em algum vício, alimentando às vezes a jogatina e às vezes para contribuir com a obra de Deus, para investir na vida de crianças aqui como essas, comprar literatura, né? Onde tivemos a programação dos jovens, para oferecer, né, uma programação, um investimento na vida deles. Irmãos, tudo isso vem do nosso dízimo e da nossa oferta. Então, tenha um coração grato a Deus, continue semeando na obra, para que a nossa igreja possa expandir os trabalhos que são aqui realizados. Amém, igreja? Vamos orar, abaixe sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, em Tua presença aqui estamos, queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que nós temos de trazer o nosso dízimo e a nossa oferta. Eu tenho vivido esta prova na minha vida, Senhor. Desde quando eu me converti, entendi esta verdade, com muita alegria, sempre dediquei o meu dízimo na casa do Senhor. E posso dizer isso de toda a convicção, nada me faltou, ó Deus. Mas não falo isso, Pai, para dizer que eu sempre negociei com o Senhor, não. Porque a minha atitude sempre foi de gratidão ao Senhor. Porque eu tinha e tenho a convicção que o Senhor está cuidando sempre de mim. E eu espero que cada um que está aqui também tenha esta convicção. Por mais que a gente passe por lutas, principalmente na área financeira, isso não é demonstração que o Senhor nos deixou, não. Talvez nós estamos passando por problemas financeiros porque a vida proporciona isso, ou talvez porque alguém não soube administrar corretamente os seus recursos, mas que nós, como igreja, tenhamos esta sabedoria, este princípio, ó Deus, que está na Sua palavra, de continuar sendo fiéis e com compromisso com o Teu reino, Senhor. Que o Senhor, mesmo sem merecer, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado. Então, com muita alegria, eu sei que meus irmãos também têm dedicado o seu dízimo, a sua oferta. Multiplica no lar, na vida de cada um. Abençoa a vida financeira do teu povo. Por que não orar assim, Deus? Se nós oramos por cura de uma enfermidade, por que não orar para Deus abençoar as nossas finanças? Se nós oramos para o Senhor abrir uma porta de emprego, por que não, Senhor, multiplicar aqueles valores que têm chegado até nós? Talvez um salário, uma aposentadoria. Abençoa, Pai, multiplica aquele empresário, aquela pessoa que tem algum negócio. Enfim, ó Deus, que o Senhor traga uma prosperidade na vida dos teus filhos, para que haja sempre a alegria de dedicar o seu dízimo e a sua oferta. Abençoa a nossa igreja de uma forma geral e completa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos para que se levante. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos e Ele nos ajuda, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Levante as suas mãos e engrandeça ao Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer por tua obra em nossas vidas. Confiamos em, porque só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno sobre toda, pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra e céu, tu és Senhor. Toda honra e glória dada ao nosso Deus, grande, grande é o Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória para todo sempre. Todas as coisas são para Ele, todo o nosso louvor é o Senhor. É para Ti, ó Deus. Nos rendemos na Tua presença, Pai. Perdoe os nossos pecados, receba o nosso louvor, ó Deus. Que o Senhor esteja presente neste lugar. Toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque Deus
riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos, os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Levante as suas mãos, suas vozes. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Mais uma vez. Amém. Glória ao Senhor. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, Oh, Senhor. a Ele a glória, para sempre. Amém. Oh Deus, aqui estamos diante do Senhor. Este culto não é para homens, mas é para o Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, ao Deus Criador de todas as coisas, o Deus que conhece, que tudo vê, que sabe, um Deus que cuida, que controla, que está no controle de todos os detalhes de nossas vidas, Pai. Toda honra, toda glória, Senhor, seja dada a Ti. Oh Deus, os anjos Te adoram nesta hora, os seres celestiais Te adoram, Senhor, e nós Te adoramos também, Pai, na beleza da Tua santidade. Nós Te glorificamos, Senhor. Nós, com nossas vozes unidos como igreja, queremos exaltar ao Senhor, que é digno, que é digno, que é digno de todo louvor. Quem somos nós, Pai? Mesmo pequeninos como somos, o Senhor nos permite adentrar a Sua presença, Pai, e Te adorar, se entregar, se render diante de um Deus glorioso, de um Deus majestoso. Oh Deus, as nossas palavras, elas são tão pequenas diante do Senhor, de um Deus que está acima de tudo e de todos. Oh Pai, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, Pai, nesta noite. Senhor, Tu estás neste lugar, Pai. A Tua presença, Senhor, está aqui entre nós. Recebe a nossa gratidão, a nossa adoração, Pai. Queremos continuar ouvindo a Tua voz, Pai. Na Tua palavra, Deus, continua falando conosco, Pai. Oh Deus, recebe o nosso louvor, Te adoramos, Te adoramos. Cante conosco, igreja. Cante conosco, adore a esse Deus que cuida de você, que está presente na sua vida.
E mesmo se Ele não fizesse nada, Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Mais uma vez, faça o seu melhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia, aplauda ao Senhor. A Ele a glória, a honra e o louvor. Aplauda mais forte ao Senhor. É para Ele, não é para mim, nem para ninguém que está aqui. É para Ele que é digno de todo louvor, de toda adoração. Obrigado, Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, no livro de Efésios. Vamos meditar na palavra de Deus. Efésios capítulo 5. Capítulo 5 de Efésios, a partir do verso 15 até o 21. Efésios capítulo 5, a partir do verso 15, a palavra de Deus, ela diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor de Cristo. Amém, igreja? Pode se assentar, por favor. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem com o tema Como fazer grandes escolhas. Eu penso que todos nós, diariamente, temos que fazer escolhas. E elas não são pequenas, elas são grandes escolhas. Até porque cada escolha que você toma hoje, isso pode repercutir até mesmo na sua vida inteira, em toda a sua história. Quando a Sandra olhou para o Ronaldo, falou: que gatinho, é com esse que eu quero casar. Foi uma escolha difícil ou fácil? Não responda. Mas ela escolheu, o Ronaldo também, né, Ronaldo? Escolheram aí, um dia, peguei aqui eles hoje, né? Escolheram se casar, estão hoje juntos. E, em nome de Jesus, vão continuar. Escolhas que fizeram... Quantos anos vocês têm de casado? Mais de 30, né? Para não se complicar. Mais de 30. Que, né? Olha quantos anos se passaram e que vai durar a vida inteira. Escolhas que a gente também faz e não dura tanto tempo, mas, enfim, queridos... Todos nós fazemos escolhas. E talvez você, né, na sua história, na sua vida, já fez escolhas erradas, equivocadas. Às vezes você fazendo uma escolha, viu que não era aquilo. Não dava mais para voltar atrás. E me perdoe a expressão, teve que engolir isso de goela abaixo. Quantos de nós, às vezes,
sem pensar, sem medir as circunstâncias, sem ponderar as situações. Às vezes fazemos escolhas que podem até nos prejudicar, complicar a nossa vida. Mas também eu acredito que a gente já fez boas escolhas. Escolhas que deram certo, escolhas que foi assertiva, escolhas que você precisou decidir ali, tomar essa decisão, e que te ajudou, te abençoou, que fez você caminhar, dar passos, progredir, expandir, enfim, cada um de nós temos um contexto, uma história. E eu quero nessa noite apenas, de acordo com esse texto, reforçar como nós podemos fazer grandes escolhas. E isso é para a vida inteira, meus irmãos. Né? Porque, como eu disse, todos os dias nós estamos decidindo alguma coisa. Seja ela pequena, ela grande. Todos nós, o que eu quero dizer é que temos responsabilidades, sejam elas pequenas ou grandes. Todos nós trabalhamos, de repente, numa empresa, todos nós estamos inseridos numa família, todos nós vivemos num contexto na sociedade em que as escolhas que nós fazemos, elas não implicam só naquilo que vai atingir a nós, mas também a outras pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que eu creio que as atitudes, as escolhas que nós fazemos vai determinar a nossa caminhada. Vai determinar o nosso dia de amanhã. Uma coisa eu sei é que nós não podemos ficar parados. É claro que, salvo as exceções, existem momentos de reflexão, reflexivos, melhor dizendo. Que a gente para ali, né, com cautela, nós vamos pensar, vamos ponderar as coisas, mas a gente não pode ficar muito tempo parado, né? Porque senão a vida passa e muitas das vezes, como diz esse texto, nós podemos perder as oportunidades. Então, na verdade, a vida, ela é feita de escolhas. Tudo que você está vivendo hoje é porque você decidiu alguma coisa na sua vida. A palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 3, só para reforçar o que nós estamos falando, diz assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor no seu coração. Estejam sempre preparados. Então, quando a gente lê esse versículo, estejam sempre preparados, eu creio que olhando para o nosso texto que lemos, vai nos ajudar a nós termos um alinhamento, um direcionamento de como fazer as escolhas certas para a nossa vida. E olhando para esse texto, a primeira coisa que nós podemos perceber aqui, no versículo 15 diz: tenham cuidado, a Bíblia já está alertando, tenha cuidado, seja cauteloso com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Então, a primeira coisa é viver de maneira sábia. Nós precisamos, irmãos, diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, buscar essa sabedoria de Deus. A palavra do Senhor, ela nos afirma lá no livro de Tiago, dizendo: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. A Bíblia está afirmando para mim e para você, que se porventura nós estivermos desajustados com alguma decisão, se a gente estiver complicado em alguma escolha que a gente tem que tomar na nossa vida, busque sabedoria de Deus, que Ele vai te dar. Você crê? Diga um amém. A palavra do Senhor diz isso. Nós podemos buscar sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Porque humanamente falando, meus irmãos, existem circunstâncias que nós somos incapazes, que nós não temos condições, em algumas situações, de resolver pelo nosso conhecimento, pela nossa experiência de vida, pelo nosso dinheiro. Tem coisas, irmãos, que essas e outras coisas que nós temos, que não resolve nada, a não ser quando Deus
vamos usar essa expressão, ele clareia a sua mente, ele ilumina os seus pensamentos, ou seja, a sabedoria de Deus vem sobre a sua vida e você parte para tomar uma decisão correta na sua vida. E a Bíblia, ela está afirmando isso. Tenham cuidado, ou seja, não vamos viver a nossa vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem pensar nas consequências que todas as nossas decisões podem nos levar. Jesus mesmo disse, que está lá no Evangelho de João, capítulo 8, verso 34. Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então, o que acontece? As pessoas, elas têm a oportunidade de serem livres de algum pecado que estão escravizando elas, só que elas permanecem nesse erro. Voltar por aqui, né? Está chovendo, né? Então, elas tomaram a decisão errada, foram por aqui, ó, começou a chover. Quer dizer, Jesus mesmo disse, existem coisas que nos escravizam, meus irmãos. Quantas escolhas você teve, se é que alguém não está vivendo essa realidade hoje, que você está escravo dessa decisão? Sei lá se foi um mês, um ano ou 5 anos, aquilo te persegue ainda. Por quê? Porque se tornou escravo. Você não pode, né? Ficou amarrado com aquela situação. Não tem como sair. Mas eu creio, como diz a palavra de Deus, peça sabedoria que Deus, Ele a todos dá. Amém, igreja? Então tem saída para tudo. Se nós buscarmos a direção de Deus, buscando essa sabedoria, com certeza virá sobre as nossas vidas e faremos as melhores escolhas. Amém, igreja? Voltando aqui para esse texto, nós podemos ver um outro princípio, que a gente tem que estar com olhos abertos, ou seja, agarrar, se apropriar das oportunidades que Deus nos dá, meus irmãos. Eu sei que hoje está frio e, né, muitos talvez tiveram até dificuldade de estar aqui, mas uma coisa que me motiva, não porque eu sou pastor, mas eu sempre pensei isso, de estar na casa de Deus, de servir a Deus no ministério, é porque eu sempre enxerguei que Deus estava me dando uma oportunidade, porque eu não sei o dia de amanhã. Então, se hoje eu estou na casa de Deus, eu não sei se amanhã eu estou. Então, é uma oportunidade, é só um exemplo que nós estamos aqui ilustrando, para que a gente aproveite a oportunidade do dia de hoje. Às vezes Deus nos dá o tempo, e a gente, de repente, não usa aquele tempo com sabedoria. Às vezes a gente gasta ele com passeio, não há nada de errado no que eu vou falar, mas o exagero nisso. Você vai passear, você fica nas redes sociais, você trabalha demais também e esquece das coisas de Deus. Então a gente não está administrando corretamente isso. Nós temos que balancear, aproveitar as oportunidades, porque a Bíblia, esse texto mesmo está dizendo, porque os dias são maus. Então tudo que eu tenho próximo de mim, tudo que está ao meu redor, que está perto de mim, que vem de Deus, eu tenho que agarrar, porque eu não sei o dia de amanhã. Acredite que o inimigo das nossas almas, ele sempre trabalha para tirar o nosso foco, né? Tirar você do centro da vontade de Deus. Então a gente tem que perceber isso, meus irmãos. Sabe, será que o inimigo não está trabalhando nas nossas vidas de tal forma que eu estou perdendo esse contato com Deus, contato com as coisas de Deus? Quando eu falo contato, é as oportunidades. Deus está nos dando a oportunidade de ler a sua palavra tão preciosa. Eu recebo vídeos, relatos, só um exemplo, de lugares que são proibidos de ler a Bíblia.
países onde os cristãos são perseguidos, meus irmãos. Eu já ouvi relatos de pessoas, para elas não serem presas e mortas, elas rasgam pedaços da Bíblia ali para elas terem um versículo ou algo da palavra de Deus, para que elas se alimentem ali de alguma maneira. E às vezes a gente tem a Bíblia no papel, ou a Bíblia digital no celular, a gente gasta, investe tempo em tudo, em todas as coisas, menos na leitura da palavra, menos na oração, menos no jejum, que começa amanhã, né? Às vezes a gente, como eu disse, muitas vezes desprezamos, né, as ferramentas que Deus está nos dando para que haja um crescimento maior, para que haja uma expansão do nosso entendimento das coisas celestiais, para que haja uma consagração daquilo que é as nossas vidas. Nós oramos tanto de arrependimento de pecados, e o jejum, ele é uma forma de você se consagrar, de você se aproximar mais de Deus. Então nós não podemos desperdiçar esta oportunidade que Deus está nos dando. Quantos às vezes têm um dom? Quantos conhecem já o seu dom, mas não trabalham na obra de Deus? Estão desperdiçando o seu tempo, né? Estão lá, não estão usando os seus dons, os seus talentos. A oportunidade que Deus te deu para te usar, para ganhar uma alma para Jesus, para reconciliar um casal, para orar por alguém, para investir na vida de uma criança, de repente, ela crescendo, sendo um homem, uma mulher, um missionário, ou o que seja. E às vezes a gente desperdiça essas oportunidades que Deus está nos dando. Então pense nisso. Essas oportunidades que Deus está nos dando. E você precisa nessa noite, abrir só uma música que nós cantamos, abre, Senhor, os meus olhos. Não, Ele precisa abrir para que a gente veja e a gente haja, para que a gente pratique. Deus abriu os meus olhos, olha, eu estou vendo essa necessidade desse irmão, dessa pessoa, ou desse colega, ou desse amigo, ou do meu familiar, mas eu fico de braços cruzados. Deus abriu meus olhos, eu enxerguei a necessidade do meu próximo, mas também não fiz nada com o meu dom que Deus me deu, com o meu chamado. Estão entendendo, irmãos? A oportunidade é hoje, é agora. Vá orando, vá buscando, Deus, quais são as oportunidades que o Senhor tem me dado na minha vida, para eu te servir mais, para eu ser um instrumento nas tuas mãos, não ficar parado, esperando a vida passar, ou viver uma vida, sabe, na rotina, acorda, vai para o trabalho, volta, né? Não há nada de errado nisso, continue fazendo isso, mas entenda a minha colocação. Eu creio que Deus, Ele tem mais para mim e para você, amém, meus queridos? Nessa palavra aqui, desse texto, há uma outra verdade que nós podemos entender. Se nós queremos fazer as grandes escolhas da nossa vida, busque a vontade de Deus. Busque. Diz o versículo 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Conhecer a vontade de Deus não é tão fácil, meus irmãos. Não é tão simples. Nós somos pessoas complexas. Nós temos sentimentos, nós temos pensamentos. Nós somos construídos com a nossa história, as nossas experiências. Nós somos pessoas complicadas demais. Mas quando Deus, Ele mostrar a vontade dEle para a sua vida, siga nesse caminho. Ande neste caminho. Pastor, como que eu conheço a vontade de Deus? Irmãos, lá em Romanos, capítulo 12, verso 2, diz algo tão importante para esse esclarecimento, né? Romanos, capítulo 12,
verso 1 e 2, melhor dizendo, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, olha aí, que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, irmãos? Quer dizer, se oferecer. Deus, aqui está meu coração, aqui está meus pensamentos, aqui está meus sentimentos. Deus, eu me entrego por inteiro para conhecer qual é a tua vontade para a minha vida. Mas às vezes a gente fica lutando, fica guerreando com coisas dentro de nós. Será que eu ouvi a Deus ou é coisa minha? Será que essa situação é porque Deus está querendo me chamar minha atenção, ou é coisa do diabo querendo me prejudicar? Então, às vezes, nós vamos guerreando e lutando com as circunstâncias da vida, e até mesmo com a gente. E a Bíblia aqui deixa claro: ofereça. Se ofereça como um sacrifício vivo, santo e agradável. Porque nós cantamos, porque nós louvamos a Deus, porque nós oramos para estarmos mais próximos do Senhor, para termos mais intimidade com Ele, porque você está ouvindo a palavra, porque a Bíblia diz que se nós ouvirmos a palavra de Deus, ela vai entrar no nosso coração e vai nos transformar. Amém, igreja? Então nós temos que cada dia se alimentar dessas coisas. Não se amoldar com o que o mundo tem oferecido. A Bíblia diz e ela declara que nós, se amarmos esse mundo, as coisas desta terra, o amor de Deus não estará em nós, não estará dentro de nós. Então, para você fazer grandes escolhas, pergunte para Deus. Não pergunte para o seu coração, porque os nossos sentimentos são enganosos. Deus, qual é a sua vontade? Senhor, o que o Senhor deseja nesta situação da minha vida? Senhor, qual é a escolha mais certa nessa situação? Qual é a melhor decisão que eu posso tomar? E aí nós vamos nos encaminhando para estar debaixo da vontade de Deus. É isso que o texto nos aconselha, né? Procurem compreender. E compreender, irmãos, não é tão simples. Se a gente não entende nem a nós mesmos. Se às vezes você se pega pensando, por que eu estou pensando isso? Por que eu agi desse jeito? Tem gente que vive assim. Às vezes está lá, conversando com alguém, e você fala, puxa, essa pessoa falou, eu não entendi nada. Você já passou por isso? Agora imagine compreender Deus. É claro que nesse sentido não dá para compreender, né? Mas aplicando para a nossa realidade, é para você conhecer a vontade dele. Nós só vamos saber realmente Deus na sua grandeza, na sua plenitude, lá na eternidade, irmãos. Cantamos aqui esse último louvor, um lindo louvor, né? A Ele a glória. A gente, na nossa pequenez, até entende, né? Olha, Deus é grande, Deus é adorado, é glorificado. Quando a gente lê na Bíblia, até os anjos o adoram. Lá em Isaías diz isso, né? Serafins cobriam o seu rosto com as suas asas. Enfim, por aí vai. Então a gente tem uma leve compreensão. Agora, Deus, com certeza, Ele pode nos capacitar para nós entendermos qual é a vontade dEle para nós. Aqui nesse texto, ele continua dizendo no versículo 18, não se embriaguem com vinho,
que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Ou seja, a palavra aqui está nos ensinando a nós buscarmos a plenitude do Espírito Santo, a nós sermos cheios desse Espírito Santo. Só assim nós vamos compreender a vontade de Deus. Quando nós falamos sobre ser cheios, ter essa plenitude do Espírito Santo, é quando você não quer mais saber de nada a não ser de Deus. A não ser Deus ali dando o direcionamento, os apontamentos para a sua vida. Às vezes, quando as pessoas, elas se embriagam, elas não sabem o que estão fazendo. Geralmente é assim. Quando elas tomam uma bebida alcoólica e elas exageram nisso, o que vai acontecer? Ela está correndo o risco de perder os sentidos ao seu redor do que ela está fazendo. Tanto é que talvez você já presenciou, já conversou com alguém assim. A pessoa, ela bebe tanto, que às vezes, no outro dia, ela não lembra de nada. E aquela pessoa fez tantas coisas, né, que às vezes vira até motivo de chacota entre a família, entre os colegas, porque ela não sabe o que ela está fazendo. Porque ela está enchendo o seu coração de outras coisas que deixam ela fora do ar. Agora, aqui a palavra de Deus, ela nos incentiva a nós estarmos nos enchendo cada vez mais do Espírito de Deus. E aí o versículo 19 diz, né, como é que a gente se enche desse Espírito Santo, como é que a gente tem mais desse Espírito Santo, falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando louvores de coração ao Senhor. Coisas dos céus, coisas celestiais. Porque a Bíblia está dizendo que tudo que existe nesse mundo, nada pode preencher o seu coração para conhecer a vontade de Deus. Tudo que está ao seu redor. Não estou dizendo que tudo que existe é uma porcaria, não é isso. A gente vive nesse mundo, nessa sociedade. A gente tem que viver e conviver com algumas coisas, mas aqui a palavra de Deus, ela está dizendo, olha, se você quer compreender a vontade de Deus, se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você quer fazer grandes escolhas, você tem que buscar as coisas espirituais. O que é coisas espirituais, pastor? Esmiuça mais isso para nós. Irmãos, coisas básicas, que você já sabe, mas que a gente sempre tem que lembrar, que eu já disse, oração. Como tem sido a sua oração? O seu diálogo com Deus, diariamente. Será que a gente tem usado a oração como uma ferramenta de só pedir e fazer de Deus o nosso servo? Eu penso que a oração, ela seja muito mais que isso. É claro que a oração, ela também serve para nós pedirmos aquilo que somos limitados em fazer. Mas a oração é comunhão. A oração é um diálogo com Deus. É você ouvir e por que não, é você falar e por que não ouvir o que Deus está falando com você através da oração. A meditação na palavra de Deus, da leitura bíblica, irmãos, coisas que talvez estão sendo faladas para as crianças, mas que muitas vezes nós esquecemos, já acordamos, né, com tanta coisa a ser feita, realizada, já, hoje é domingo, amanhã de repente você está até aqui já pensando que você tem que resolver, o que você tem que decidir, né? Mas a palavra, o alimento, ela tem que ser a prioridade na nossa vida, é uma escolha que a gente tem que fazer,
E às vezes uma escolha que você tem que até abrir mão de coisas importantes para dizer, não, a palavra de Deus, ela é importante, ela que vai dirigir o meu caminho, ela que vai dirigir os meus passos, ela que vai me mostrar o caminho. É a palavra de Deus. Só que às vezes, eu espero que isso não seja com você, mas às vezes a gente deixa para a última coisa. Ai, já decidi isso, já fiz aquilo, já bati na porta daquele para me ajudar, nada. Vamos ver o que agora a palavra diz. Ela tem que ser em primeiro lugar. Não foi à toa que Jesus disse, busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. E quando ele fala o reino de Deus, meus irmãos, é justamente isso. Englobe todas essas coisas como o reino de Deus. Oração, meditar na palavra, estar na igreja. Se não fosse assim, o apóstolo Paulo não falaria em Hebreus o que ele disse. Não deixem de congregar, como é o costume de alguns. Lá naquela época, Paulo já alertou, não deixem de congregar, de estarem juntos, de buscarem a presença de Deus em comunidade, de estar em comunhão com os irmãos. Ah, pastor, eu busco a Deus na minha casa, eu leio a Bíblia na minha casa, hoje eu ouço pregação lá na internet, no YouTube. Isso é um grande perigo, porque você escolhendo o que você quer, mas não o que você precisa ouvir. Ah, esse tema, olha, lá no YouTube eu gostei, vou ouvir. Nossa, que palavra maravilhosa. Só que ali, de repente, você está escolhendo o que você quer comer, não o alimento que Deus quer te dar. Vocês sabem disso, se eu fosse dar todo o alimento para a Lívia e o Felipe, como criança que gosta, adora doce, que ia ser deles, da saúde. Mas como pais, a gente sabe qual é o melhor alimento. Então, tome cuidado com isso também, né? Eu busco a Deus, a igreja sou eu. Tem até uns teólogos aí fora da casinha, né? A gente ensina, a gente falou aqui na profissão de fé, dizendo que a igreja somos nós. A Bíblia diz isso, ela reforça, nós somos a igreja. Mas nós temos um local para estarmos reunidos, para crescermos, para servir, para adorar em comunidade. Nós somos o corpo de Cristo. Se não fosse assim, Paulo não ia reforçar isso. Não deixem de congregar. Não deixem. Senão Deus não tinha colocado essa palavra no coração dele. E aí a gente ia viver como a gente quer. A igreja, meus irmãos, ela existe para que a gente tenha um alinhamento da palavra de Deus. Porque imagine você, cada um buscando a Deus do seu próprio jeito. Já dentro da igreja as pessoas já começam a distorcer as coisas. Imagine só em casa. Então a igreja, um local físico, sim, ela existe para um alinhamento. Eu estou dizendo alinhamento, o ensino correto da palavra de Deus. É necessário, é preciso nos dias de hoje. Então você precisa cultivar intencionalmente. E quando eu falo intencionalmente, é mesmo quando não tem vontade. Não vem com essa história, de repente, né? Eu leio a Bíblia todo dia com maior vontade, com maior sede no pote. Cuidado para não mentir, hein? Porque às vezes a nossa carne, ela fala, lê a Bíblia. Eu não vou ler Levítico, não, porque é tão difícil entender. A nossa carne diz isso. A nossa carne fala para não orar. Culto de oração. Não, deixa para lá. Aqui a coberta está mais quentinha. Eu vou orar. A carne está dizendo para você não fazer isso.
Mas a gente precisa ser intencionais, irmãos. Jejum, né? Você ouviu aqui o recado. Alguns colocou no coração amanhã, ó. Você nem vai lembrar disso. Vou mandar lá no grupo. Quem sabe alguém lembra. Mas a nossa carne não quer isso. Só que não se esqueça, se a gente fizer escolhas pela nossa carne, nós estamos correndo um risco de tomar decisões erradas, equivocadas. Então, pense sobre isso, irmãos. Pense sobre esses princípios que nós ouvimos aqui nesta manhã, nesta noite. Coloque em prática na sua vida, no seu coração. Viva de uma maneira sábia. Observe todas as coisas. Agarre as oportunidades que Deus está te dando. Busque o centro da vontade de Deus. E intencionalmente seja cheio do Espírito Santo. São 4 coisas que podem nos ajudar muito na nossa caminhada cristã. Que Deus assim nos abençoe. Vamos ficar de pé, por gentileza. Vamos orar agora. Se o louvor quiser tocar alguma coisa aí no fundo, fique à vontade. Mas eu penso que seja interessante a gente orar junto com esses queridos irmãos que vão tocar alguma coisa para nós. Um louvor. Vocês querem cantar ou não, gente? Tem alguma música? Vai repetir alguma? Repetir? Vamos. A gente sempre faz isso, né? Então vamos lá, vamos repetir só um trechinho. Grande, pode ser? Ou vocês preferem outro? É? Vamos lá. Adore a Deus e vá pensando nessas questões, né? Como fazer escolhas na minha vida? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Tu és um Deus grande, Pai. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Deus, nos ajuda, Pai. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Deus, obrigado por essa oportunidade, Pai. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Tem um versículo interessante na palavra de Deus, que está em Filipenses capítulo 1, verso 6, que diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa canção fala de um Deus grande, e é esse Deus grande que quer nos conduzir nos detalhes da nossa vida. Talvez você pensou assim: mas isso é tão pequeno para Deus conduzir, para eu decidir. Não,
Ele é o nosso Pai. E como um Pai amoroso que existe, Ele está atento a todos os detalhes, tanto os pequenos quanto os grandes. E as decisões que nós tomamos, muitas vezes elas são pequenas ou grandes. E Ele, mesmo diante das escolhas que fazemos, Ele está trabalhando na nossa vida. E eu quero orar com você da seguinte maneira. De repente você hoje percebe que fez decisões erradas. De repente você, analisando algum momento da sua história, da sua vida, você percebe, eu acho que eu me precipitei. Eu não usei esses princípios como viver com sabedoria vinda de Deus. Eu não busquei a sabedoria. Eu não pedi, Deus, me dá sabedoria. Eu desperdicei as oportunidades que Deus estava me dando. Como, por exemplo, uma coisa bem prática. Deus nos dá a oportunidade de louvar o seu nome. Olha o que essa música diz. Como é a primeira estrofe? Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Ele está nos dando a oportunidade de louvar um Deus, Ele que é grande. E às vezes a gente fica tão assim, achando que é Ele que tem que adorar nós. Então, abrace as oportunidades. Peça a Deus, Deus, eu preciso. Abre os meus olhos. Eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero buscar as coisas que são do alto, as coisas que são dos céus, as coisas que vão alimentar o meu coração. Oremos. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, em tua presença que estamos, Senhor, diante de ti, estamos cantando isso desde o início deste culto. Um Deus grande, um Deus poderoso, majestoso, que é digno de louvor e de glória. Um Deus que está atento a cada detalhe da nossa vida, todos os detalhes. Talvez, Pai, alguém aqui tomou decisões erradas, falhas, mas cremos que nessa noite o Senhor está mostrando um novo caminho para fazermos grandes escolhas, boas escolhas, e através dela buscar sabedoria que vem dos céus. Derrama sobre nós, Pai, sabedoria que precisamos para tomar as decisões. Oh Deus, que nós possamos agarrar as oportunidades que estão diante de nós, Deus. Saber que aquilo que está diante de nós são oportunidades para fazermos a escolha certa. Oh Deus, nos ajuda, Pai, a nós encontrarmos, compreender a tua vontade, Senhor. Às vezes esse mundo agitado, ouvimos tantas vozes, mas nos ajuda, Deus, a ouvir a tua voz e compreender, a estar no centro da tua vontade que te agrada. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, a buscar as coisas do alto, sermos cheios do Espírito Santo, Pai. Enche o nosso coração com esse desejo. A carne não quer isso. A carne diz para a gente não orar, para não ler a palavra, para não buscar o Senhor. A carne diz isso para não ir na igreja, para não jejuar, para não evangelizar. A carne muitas vezes diz isso. Mas se nós sermos cheios da plenitude do Espírito Santo, com certeza nós vamos viver o melhor do Senhor aqui nessa terra, que é as coisas espirituais, que é ler a tua palavra, que é se encher mais de ti, que é jejuar, se consagrar, santificar, que é orar, ter comunhão com o Senhor, que é vir na igreja, estar em comunhão com nossos irmãos. Oh Deus, nos ajuda a ser cheios do Espírito Santo. Cada um que está aqui, Pai, nos ajuda a fazer grandes escolhas, para que teu nome
seja glorificado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode levantar suas mãos. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz: aplauda ao Senhor. Deus abençoe sua vida. Não esqueça, temos lanche lá no salão social, tá bom? Uma ótima semana, vai na paz de Jesus. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno. Sobre toda a terra, infinito amor, pois só tu és o Deus sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda